nossa Voz do Povo segue, como já havíamos rapidamente anunciado, o Major Vitor Hugo, ele que responde pela Força Tática da Polícia Militar aqui em Sorriso, hoje nos brinda com sua presença aqui na nossa bancada para conversarmos um pouco sobre o trabalho, né, dessa parcela, digamos assim, da Corporação Polícia Militar, né, Major? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. A gente está à disposição aqui para conversar um pouco nessa manhã chuvosa. Maravilhosa chuvinha, né? Mas Sim. acaba, às vezes, dando um pouco de preocupação para algumas pessoas. A polícia não para com chuva ou sem chuva. O senhor disse que acabou de chegar de uma ocorrência, né? Isso, a gente estava numa verificação de uma motocicleta furtada, né, que foi localizada ali na comunidade do Barreiro. E a gente não para, né? É muita informação rolando. Ontem mesmo as equipes de Força Tática fizeram apreensão também de 2 ocorrências, né, de tráfico de entorpecentes. Então, assim, de uma maneira geral, a Polícia Militar, ela, vamos dizer assim, está 24 horas no ar. Trabalhando sempre em conjunto, né? Nós acompanhamos o lançamento de mais uma etapa da Operação Vitae. É um trabalho também constante, mantido e que não para nunca. Com toda certeza. A Operação Vitae fase 10, né? Ela conta com o apoio de unidades policiais militares trabalhando de maneira integrada, né? Então a gente tem, além da nossa polícia militar local, temos a Força Tática daqui de Sorriso, temos equipes de Rotam, temos equipes de serviço de inteligência de outras unidades, assim como o apoio dos órgãos de segurança local, né? A Polícia Civil, que é muito parceira nossa aqui na questão da investigação dos crimes. Então, essa operação ela é muito importante para a gente estar tentando, vamos dizer assim, reduzir os índices e os indicadores de homicídio. Muito bem. Ano 2023 foi essa a principal ação de vocês ou tem algo diferente disso que o senhor pudesse ou quisesse destacar para nós, avaliando este ano que acabou? Então, 2023 para a gente foi um ano assim de muito trabalho, né? Uma situação atípica, essa questão do aumento do número de homicídios aqui na cidade de Sorriso. Contudo, a Polícia Militar ela não deixou de trabalhar e a gente não deixou de realizar a prisão de pessoas envolvidas ou até mesmo de autores desses homicídios. Se a gente for buscar fazer uma análise, vamos dizer assim, dos documentos e dos boletins de ocorrência registrados em 2023, você vai ver que em grande parte dos homicídios a Polícia Militar ela acabou realizando a prisão dos autores, né? Os suspeitos. E realizando a prisão de muitas armas de fogo. A gente teve 105 armas de fogo apreendidas, né, nesse ano de muita coisa, 2023. Mais de 60 pessoas com mandado de prisão presas pela Polícia Militar. Mais de 157 quilos de entorpecentes apreendidos pela Polícia Militar de Sorriso. Mais de 1.800 pessoas conduzidas para a delegacia nesse ano de 2023. Então, assim, é um trabalho, vamos dizer assim, muito grande, né, dos policiais militares aqui de Sorriso, que são muito empenhados. E a gente avalia esse ano de 2023 como um ano de muito serviço. Muito serviço para a Polícia Militar. E a gente, assim, espera que em 2024 a gente consiga reduzir os indicadores de homicídio. Estamos trabalhando para isso. A gente poderia dizer que droga, entorpecente, enfim, continua sendo o motor maior da criminalidade. Com toda certeza. A questão da droga, da arma de fogo, ela, na verdade, é um mecanismo de comércio ilegal que acaba abastecendo o crime de uma maneira geral, né? Consegue movimentar muito dinheiro entre as organizações criminosas e acaba, vamos dizer assim, né, se tornando uma válvula de escape para aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade que veem no crime com uma oportunidade de ascensão, né, de poder, de status, financeira até mesmo, né? E tem também a questão da insegurança alimentar dessas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, assim, muitas das vezes o crime ele acaba cooptando através, vamos dizer assim, de um fornecimento de uma cesta básica, de um fornecimento de uma ajuda financeira, para que se torne um olheiro de uma organização criminosa, né? Trabalhando, vamos dizer assim, diretamente com a organização criminosa. Na verdade, é um trabalho que, assim, como o Estado ele não consegue alcançar, a organização criminosa ela acaba funcionando como se fosse um Estado, uma espécie de Estado paralelo. Cobrindo as lacunas onde o Estado não consegue chegar. E isso é muito ruim, né? Isso faz com que os gestores, né, de uma maneira geral, no nível de Estado, tenham que pensar isso com grande carinho, para que a gente possa realmente estar aperfeiçoando isso aí, estar sufocando as organizações criminosas até o ponto de elas serem, vamos dizer assim,
desmanteladas de uma maneira total mesmo. O que é muito difícil, haja vista os comandos muitas vezes virem ainda de dentro do presídio, por mais que possa parecer incrível isso, né? Isso, a gente tem uma grande dificuldade, assim, que grande parte das ordens, né, de homicídios e de cometimento de crimes aqui fora são de pessoas que estão dentro dos presídios, né? Presídios em Cuiabá, presídios em Sinop, em Sorriso. E isso é uma problemática muito grande do sistema de justiça criminal, né? Quando a gente fala sistema de justiça criminal, aí você tem que colocar todo mundo. Desde o Poder Judiciário até as polícias, as forças de segurança, é um mecanismo como um todo que acaba não funcionando de uma maneira ideal. A própria legislação talvez precise de ajustes nesse departamento. Né? Exatamente. Às vezes a legislação ela não consegue, muitas das vezes, atender o anseio social. Né? Então, por exemplo, às vezes o Poder Judiciário ele vai adotar uma conduta que é correta do ponto de vista da legalidade, analisando estritamente o formalismo jurídico, o que está descrito na lei, que é o correto, mas muitas das vezes cumprir a lei pode não ser o ideal do ponto de vista para o mundo que a gente precisa ou por aquilo que a população anseia, né? Então a gente vive esses dilemas, é uma coisa que é natural do direito e da democracia. A gente tem observado, não está saindo aqui. A gente tem observado que esse aliciamento do crime ele tem cada vez mais pego pessoas mais jovens ainda, né? Crianças inclusive. Sim, exatamente. É uma situação preocupante. Muitos políticos, né, estão olhando com bons, assim, estão prestando atenção nessa pauta. E isso é muito importante, porque os nossos jovens, os nossos menores, eles não podem vislumbrar no crime uma oportunidade de crescimento ou visualizar naquilo ali como um exemplo, né? E na maioria das vezes o que está acontecendo é isso. Então, conforme eu havia dito anteriormente, a organização criminosa, muitas das vezes, ela acaba funcionando como uma espécie de estado paralelo que vai cobrindo as lacunas ou apresentando uma resposta que o Estado não consegue dar. Então a gente tem que, os políticos, né, os grandes, né, gestores aí, pensar nisso aí, em como está resgatando essas pessoas. Né? Sobretudo no sentido de que muitas das vezes o trabalho ele acabou sendo colocado de lado como uma coisa depreciativa. O jovem ele não vê valor mais no trabalho, né? Você veja só, por exemplo, a questão hoje a gente, por meio dessas tecnologias disruptivas, hoje o trabalho ele acaba se tornando muito tecnológico. Então, veja só, muitos desses jovens eles não têm mais aquele anseio de ter um trabalho em que, vamos dizer assim, às vezes ele vai exercer um grande esforço físico, alguma coisa assim, ele quer uma coisa mais tranquila. E muitas das vezes o crime, ele traz esse retorno financeiro muito rápido para ele. E aí você tem uma análise de conjuntura que você tem que ver aonde que essa pessoa está inserida, né? Onde que ela vive. Em que comunidade ela vive. Que acesso ela tem a partir dessa comunidade. Que acesso. Como que é a família dessa pessoa, né? Como que é a estrutura familiar dessa pessoa. Então, tudo isso vai influenciando, são fatores de risco que acabam influenciando nessa dinâmica do que essa pessoa vai se tornar quando ela crescer. Qual que é a percepção que ela tem de ser uma pessoa, vamos dizer assim, que profissionalmente, vamos dizer assim, que tem alcançado êxito profissionalmente. Então, tudo isso acaba influenciando. Mas o crime, ele acaba trabalhando nesse sentido, cooptando pessoas mais jovens, e a gente vê isso como muito preocupante. Porque, por exemplo, a gente já fez prisão de menores com pessoas com 13 anos de idade, 12 11 anos de idade com arma de fogo, com droga. Então aí você vê que o crime ele acaba sendo uma válvula de escape para que a pessoa consiga ascender financeiramente ou até mesmo uma questão de status e de poder dentro de uma comunidade local. A gente imagina, pelo menos, comandante, que não é isso que um pai e uma mãe queira para o seu filho, né? O que nós podemos dizer para essas famílias que de repente estejam nos ouvindo e que estão nesse risco, digamos assim? Então, hoje em dia, com essa sociedade que a gente vive, o pessoal costuma falar muito, né? Tem um filósofo sociólogo que se chama Gilles Deleuze, ele fala muito sobre um conceito de sociedade que se chama sociedade de controle, que é o quê? É um tipo de sociedade que ele é dominado por câmeras, como a gente está aqui, né? E tudo é muito, vamos dizer assim, tudo acontece muito rápido
e de uma maneira assim que anteriormente não acontecia. Por exemplo, se a gente voltar um pouquinho de tempo atrás, a gente não tinha um smartphone. E é só um pouquinho mesmo, é tudo muito recente, É né? tudo muito recente. Então, você veja só, a informação ela chega muito rápido. Muitas das vezes a informação não é a correta. Hoje a gente está lidando com esse problema da informação dentro de um conceito que é trabalhado muito nas ciências sociais, que é o do pós-verdade. Que é o quê? Tipo assim, como que você vai analisar se uma notícia ela realmente é falsa ou não, ou ela é verdadeira? Porque se a mídia, vamos dizer assim, se ela disparar essa informação, ela vai ser tida como uma verdade. Mas se você for analisar depois, pode ser que essa notícia não seja a correta. Uhum. Então, assim, hoje em dia, para essas crianças, o que a gente fazer é controlar, realmente tentar direcionar por um caminho de mais educação, né? De mais educação, de tentar orientar realmente. A gente sabe que nessa sociedade que a gente vive hoje, o pai e a mãe, muitas das vezes, está focada no sustento da família, no serviço, e muitas das vezes não consegue acompanhar o filho, né? Ou a filha em casa. Então, assim, o que a gente costuma dizer, orientar, isso não sei o que digo, né? São dados, a questão de a gente procurar ter um cuidado, né? E uma orientação de maior proximidade, né? Tentar conhecer a sua família, né? Tentar conviver com a sua família. Às vezes você tem sua família, você é um estranho para a sua própria família, né? Então, isso tudo é muito preocupante, porque a gente vê que muitas das coisas que acontecem, que a gente lida no dia a dia, tudo começa na família. A família é a primeira sociedade, ela é a primeira comunidade. Então, se dentro da própria família já acontece uma disrupção, ou seja, não acontece de uma maneira ideal, muito provavelmente dali para frente a coisa já não vai andar muito bem. Então, assim, a mensagem que a gente deixa é o quê, né? Essa questão de tentar orientar, né? Fornecer educação, tentar orientar no bom caminho, nutrir com bons princípios, né? Tudo isso é muito importante, porque no final das contas, lá na frente, quando você vai analisar um criminoso, a vida pregressa dessa pessoa, você vai ver que ela teve uma série de falhas, e uma das falhas principais, talvez, é a ausência da família, uma família desestruturada, ou alguma coisa que aconteceu na vida dele que marcou de uma maneira muito, muito forte, que motivou ele a ir para o lado do crime. E, sobretudo, principalmente, né, a gente não pode falar, mas a religião ela é um mecanismo de controle formal e social muito importante. Então, às vezes, a pessoa que ela tem uma religião, ela consegue se comportar melhor, né, dentro de um regramento social do que uma pessoa que não tem uma religião alguma. Isso não quer dizer que a pessoa que tem a religião ela seja uma pessoa totalmente pura. Porque você tem pessoas que não têm religião nenhuma e têm uma conduta moralmente e eticamente muito melhor do que uma pessoa que é religiosa. Mas, assim, são pontos que, assim, podem, né, ajudar e orientar, né, nesse mundo que a gente vive, que é de muita informação, onde muitas das vezes o pai e a mãe pode ser o smartphone, né, e não pode ser o próprio pai e a mãe, que é o ser humano que está do lado. Principalmente naquela fase inicial, digamos assim. Ainda precisamos lembrar que crime não compensa, ou não? Isso, é preciso lembrar. É muito interessante a gente falar sobre isso. Tem uma teoria econômica que chama assim, a economia do crime. É de um economista chamado Gary Becker. Ele explica que a mente do criminoso ela funciona assim. Ele, na verdade, ele faz um cálculo. Será que compensa mais eu atuar como criminoso ou eu tentar ser um trabalhador normal? A partir do momento que a conta que ele faz na cabeça dele, que ser um criminoso é muito mais vantajoso do que ser um cidadão trabalhador normal, ele pende para o crime. Então, assim, isso é uma ideia inicial, né, um padrão de pensamento inicial, para a gente pensar o seguinte: se realmente, né, esse sistema nosso de justiça criminal ele está privilegiando demais o criminoso e não trazendo a sanção devida, né? A impunidade, não é? A impunidade, ou se ele está funcionando ou não. Mas tudo isso tem que ser muito bem trabalhado de uma maneira geral, porque o sistema de justiça criminal como um todo ele acaba falhando, né? E muitas das vezes a mensagem que fica, isso não sou eu que digo, está na boca da população, é que o crime compensa. Infelizmente é isso. Mas se você for uma pessoa de princípios, se você for uma pessoa de, por exemplo, assim, às vezes, por exemplo, princípios familiares, honrar seu pai e sua mãe, por exemplo, você vai falar assim: papai, eu não posso fazer uma coisa errada dessa, porque o que meu pai e minha mãe vai pensar de mim, vai sentir sobre mim. Se eu decepcionar meu pai e minha mãe, para mim
É a mesma coisa que acabar a minha vida. E aí, Fora Você o peso entende? do risco, né? Porque Isso. por mais que, entre aspas, o crime compensa, tem o risco, né? Tanto É. de ser morto quanto, né, de ter que executar alguém e posteriormente pagar por isso, né? Que, Isso. infelizmente a lei não é tão boa assim Isso. para punir. E você vê que como que é interessante falar nessa palavra risco, né? Se tem hoje, por exemplo, uma outra teoria social chama assim, sociedade do risco. Hoje a gente vive essa sociedade, onde a pessoa ela é capaz de, por exemplo, ela fala assim, olha, existe um risco, iam tentar fazer um assalto a banco. Mas esse risco, na minha percepção, na cabeça do criminoso, né? Esse risco para mim compensa. ela faz uma Porque avaliação e ela faz uma escolhe. avaliação, fala assim, olha, se eu conseguir lá, eu Consciente. vou conseguir tantos milhões, assim, assim, assado e tal. Esse risco compensa. E ele vai lá e paga para ver. E se No não risco. conseguir, E ele se não morre conseguir, ou ele vai preso. Isso é. E isso vai isso vai sendo aplicado a muitas coisas, em diversos sim. campos, por exemplo, até mesmo no próprio campo científico. Por exemplo, a gente viu no tempo da pandemia, né? Já só, né? Do tanto que surgiu de informações, de tanta coisa, né? Distorcidas, pra cá Distorcidas pra e lá, tal. fake news e todo tipo. Então, e assim, hoje o padrão, é assim, o padrão de vida do ser humano de hoje, ele é movido por dois pontos, que é o quê? É a ideia de ele ser livre, a questão da liberdade, né? Essa questão desse desejo dele ser livre, de ele não ser controlado, e a própria questão da segurança, que é o quê? São os dois pontos do pêndulo do Bauman, né? Que ele fala o seguinte, a gente vai estar sempre nessa dicotomia. Ou você Tem a pro lado liberdade ou você total. tem a liberdade total, ou Ou- você tem a segurança. Mas ao mesmo tempo que se você quiser mais a segurança, você não vai ter a liberdade que você tanto queria. E se você querer a liberdade que você tanto queria, certamente você não vai ter a segurança. É o mesmo caso do crime. Por exemplo, se o cara quer ser livre para cometer um crime, ele sabe que tem uma sanção Que ele pode incorrer que ele nela pode depois. incorrer nela. Muito bem. Comandante, só para a gente já ir fechando, que nós temos outra entrevista daqui a pouco também, o tempo aqui passa muito rápido. É Sim. sempre uma enorme satisfação ouvi-lo, né? Todo esse conhecimento seu é importante que seja colocado para a comunidade. Força Tática para Sorriso, nesse ano, tem a expectativa da sua sede também, né? Em que está esse projeto? O que Sim. vocês têm de expectativa aí? Então, a gente está com a expectativa de finalizar o quartel da Força Tática ainda no primeiro semestre, princípio no mês de março, né? E assim, a gente contou com o apoio de muitas pessoas, né? O Ministério Público, através do TAC, a gente tem um apoio de diversas pessoas da sociedade civil organizada, do pessoal do Conseg, na pessoa do Gilvano. Assim, muitas pessoas ajudaram nessa construção. E isso vai ser muito importante, por quê? Porque torna-se um atrativo muito grande para a gente trazer mais policiais militares aqui para Sorriso, para estar fortalecendo a nossa força tática. Então, assim, é um projeto muito importante, está sendo um elemento de motivação muito grande para os policiais. E se Deus quiser, a gente acredita que até o mês de março a gente finaliza. Vai ser muito bom, com certeza, para vocês. Com certeza vai ser sim. A gente sabe que do ponto de vista assim, Operacional, talvez? Isso aí, de motivação e de instalações, a Polícia Militar ela nunca teve essa, vamos dizer assim, uma estrutura, né, adequada. Hoje a Sim. gente vai passar a ter uma estrutura mais digna, né, e o policial militar se sentir mais, vamos dizer assim, motivado a estar trabalhando em um local mais, vamos dizer assim, mais aparelhado, melhor, vamos dizer assim, melhor estruturado. Olhando esse start aí do ano que recém começou, o que o senhor espera no sentido de ocorrências? Maior, menor volume que ano passado, mais ou menos a mesma coisa, ou não dá para prever isso? Então, o ano passado a gente foi pego, não vamos dizer de surpresa, mas assim, a gente não esperava um número de homicídios, né? Foi atípico mesmo. Foi uma situação atípica, essa questão de guerra de facções e tal, mas para esse ano a gente espera que, como a gente já está, vamos dizer assim, mais ambientado, a gente espera que a gente consiga controlar. Perfeito. De uma maneira mais, através de um policiamento mais preventivo, controlar esse número de homicídios, né? O Estado, de uma maneira geral, o comandante-geral, o secretário de Segurança, o governador, tem olhado muito para Sorriso no sentido de mandar muitos reforços para cá. Então, assim, isso é muito importante porque auxilia a gente a estar dando uma resposta adequada e tentar manter os níveis de segurança em níveis, vamos dizer assim, aceitáveis.